Então vamos lá para mais um experimento de nosso projeto de ensino, praticando a física. Vamos ver agora o experimento chamado papel que segura água. Olha só, vamos fazer aqui um truque, né? Vamos segurar uma quantidade de água aqui dentro de um copo usando uma simples folha de papel, ok? Muito bem, vamos então estudar fluidos, né? E só lembrando que aqui é um fluido, substância que não tem forma definida e que pode escoar, né? Fluir. Então, dessa forma, você teria tanto substâncias líquidas como substâncias gasosas, né? Sendo chamadas de fluidos. Quando nós estudamos, né, os fluidos, nós podemos fazer dois tipos de descrição. Podemos estudar apenas os fluidos em equilíbrio estático, o que é feito lá na hidrostática. Ou ainda a gente pode tentar estudar o movimento dos fluidos, né? Os fluidos em movimento, que é o objeto de estudo da hidrodinâmica. Muito bem. Na descrição mecânica, né, dos fluidos, nós não podemos repetir a descrição que é usada para partículas ou corpos rígidos. É um sistema mais complicado, né, de se descrever e nós temos que recorrer a outras quantidades, como é o caso da massa e do volume, né, que são definidas para a substância inteira, ou podemos também usar quantidades médias sobre regiões do fluido ou sobre o fluido inteiro, como são os casos aí da densidade e da pressão. Aí só relembrando o que é a densidade. É massa por volume, enquanto que a pressão é força por área. A intensidade da força, né, F, sobre a área A em que essa força atua. Muito bem. E aí, nós sabemos, né, do nosso dia a dia, que a pressão dentro de um fluido, ela tende a aumentar com a profundidade, né? Quanto mais profundo nós estamos em um fluido, maior a pressão, né? Por exemplo, aqueles mergulhadores, né, no mar, eles conseguem notar, né, que quando estão em profundidades grandes, né, a pressão dá efeitos fisiológicos sobre o mergulhador. Muito bem. Matematicamente, nós podemos estabelecer uma relação, né, que dá o aumento da pressão com a profundidade em um fluido. E aí nós podemos demonstrar que, olha só, a pressão P no ponto mais abaixo é igual à pressão P0 no ponto mais acima, mais esse produto. Densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade H que existe entre os dois pontos. Bom, como está ilustrado aqui nessa figura. Muito bem. Então você sabe determinar matematicamente o aumento da pressão em um fluido. Essa equação também é chamada de teorema de Stevin, né, ou lei de Stevin. Tá. Nós podemos compreender a atmosfera que nos rodeia, né, que rodeia os objetos aqui na superfície da Terra, como um fluido. E aí nós observamos que esse fluido faz pressão, né, sobre os objetos aqui na superfície da Terra e podemos observar que aqui próximo do nível do mar, essa pressão exercida pelo ar atmosférico tem valor de 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. Bom, beleza. Nosso objetivo é bem simples. Vamos verificar a existência da pressão atmosférica atuando na película de papel lá, capaz de suportar lá o peso de uma porção lá de água num copo. Bom? E aí, bem simples aqui também os materiais. Vamos usar um copo de vidro, vamos utilizar uma folha de papel e uma quantidade aqui de água. Muito bem. Primeiro a gente recorta, né, um pedaço de papel pouco maior do que a boca do copo, tá bom? E antes de colocar a folha sobre a boca do copo, certo? A gente umedece aqui a borda do copo. Em seguida a gente coloca a folha de papel, certo? Em cima. E aí nós viramos o copo, tá bom? Ponha a folha em cima do copo, como está aqui nessa figura, nessa imagem, e a gente vira. O que vai acontecer? Vamos observar aqui na filmagem. Olha aí. Vou virar o copo com água, com a folha de papel na ponta.
Olha só, tá aí. Acabou caindo um pouquinho ali pela beirada, né? Então tá aí. Tá aqui a água dentro do copo, sendo, olha só, sustentada por uma simples folha de papel. Vai virando o copo, dá para perceber, não é? Bacana, né? É um truque legal. E aí, o que é que a gente está observando aí nesse vídeo, né? Nós observamos que a película formada pelo papel, ela consegue segurar a quantidade de água que está aqui no copo, tá bom? Ele não escoa. E aí, por que essa película é capaz de segurar a água? É um efeito da pressão atmosférica. Sobre a película aqui tem uma força. Quem está segurando essa folha de papel aqui? É a pressão atmosférica, tá bom? Para ver esse equilíbrio, né? Dessa quantidade de água, tem alguma coisa fazendo força, né? Para, digamos assim, anular o peso dessa quantidade de água. E a força que está sendo feita aqui é justamente a pressão atmosférica, tá bom? A pressão atmosférica está segurando aqui a folha de papel. Muito bem, então, bem simples, né? Conseguimos observar a pressão atmosférica atuando lá na película de papel, tá bom? Capaz de suportar tá, o peso da coluna de água que fica no copo, tá bom? Muito bem, esse conteúdo de fluidos, pressão, vocês podem conferir nas coleções aqui, ó, do Young Friedman, ou do Halder Resnick, ou na coleção do ensino médio da Beatriz Alvarenga, ok? Vamos lá, minha gente, praticando a física.